Um homem que, segundo a polícia, estava bêbado, atropelou 3 pessoas de uma mesma família em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Uma mulher morreu na hora. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas acabou preso. A tristeza vai ficar para muito tempo, né? Para muitos tempos. Isso aí não vai acabar nunca, né? Nunca vai sair do coração de ninguém, né? Vai ficar naquela tristeza. Antônio é pai de Cláudia. Ela morreu esta madrugada depois de ser atropelada em Presidente Epitácio, a 645 quilômetros de São Paulo. De acordo com a polícia, o motorista Roberto dos Santos Leal, de 36 anos, estava embriagado. O marido e a sobrinha de Cláudia também foram atingidos e estão internados. Eles voltavam de uma festa rural e foram atropelados no acostamento. O motorista, que em outra ocasião já tinha sido condenado a prestar serviços à comunidade por dirigir alcoolizado, não socorreu as vítimas. Bateu, explodiu o vidro, o cara que está do meu lado falou, você pegou num cavalo. Eu dei uma diminuída, e aí, como está todo mundo? E fomos embora. Mais uma tragédia envolvendo carro, velocidade, bebida e imprudência. Em Brasília foi feita uma passeata em protesto contra a violência no trânsito. A concentração foi aqui na Ponte JK, um dos pontos turísticos da capital, onde no último fim de semana 3 mulheres morreram. O carro onde elas estavam foi atingido por um outro, que estaria participando de um racha. Dentro do carro apreendido, a polícia encontrou uma lata e uma garrafa de bebidas alcoólicas. Só neste fim de semana, no Distrito Federal, 17 motoristas foram flagrados bêbados ao volante. O marido de uma das vítimas quer mudanças na lei. Para ele, o motorista embriagado ou disputando corrida em via pública deve ser julgado sempre pelo Código Penal e pelo Código de Trânsito. Nós queremos que esse tipo de crime seja tipificado daqui para frente, seja enquadrado como crime doloso pelo Código Penal. E ele pegue aí 20, 30 anos de cadeia e passe cada dia lá dentro, se ele tiver o mínimo de consciência, pensando no que ele fez a essas pessoas e a essas famílias. Pegue um bocado de imprudência, misture com alta velocidade num ambiente marcado pela impunidade. Sem falar que, em muitos casos, o álcool complica a história ainda mais. Essa, infelizmente, é a situação do trânsito no Brasil. As mortes ocorridas nos últimos dias nas ruas e estradas do país põem uma pergunta no meio do caminho. Alguém vai ser punido? 100 mil mutilados por ano. 50 mortos por dia. Itu, interior de São Paulo. As vítimas, 2 crianças que foram atropeladas. Uma injustiça isso daí. Tiraram 2 anjinhos da gente. BR-282, Santa Catarina, terça-feira passada. 27 mortos, mais de 100 feridos. Nos 2 casos, os motoristas aparentemente são culpados, mas podem ficar impunes. O senhor conhece algum caso de um motorista que foi condenado e foi parar na cadeia depois de praticar um crime no trânsito? Existem registros na jurisprudência. Na minha experiência pessoal, eu nunca vi. Na sequência de acidentes em Santa Catarina, Rosinei Ferrari, que furou o bloqueio na estrada, matando 20 pessoas, foi autuado por homicídio doloso. Para a polícia, ele é um assassino, como alguém que pega uma arma e atira para matar. O motorista assume o risco quando viola grosseiramente normas elementares de segurança no trânsito. Nós temos aí um princípio de que o sujeito agiu com dolo eventual. Rosinei atropelou um grupo de pessoas que acompanhava o resgate das vítimas do acidente ocorrido 1h30 antes, entre um ônibus e um caminhão. Ele disse que o freio falhou. A atitude do caminhoneiro pode ser comparada com a de quem provoca a morte durante um racha. Nestes casos, a pena pode chegar a 20 anos de cadeia. Mas são tantos recursos jurídicos que o resultado leva muito tempo para sair. E durante o processo, o réu ainda pode ser beneficiado. Um exemplo, a Avenida Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Em 2005, o estudante Ioane Zamora foi acusado de dirigir bêbado e em alta velocidade. Ele bateu no veículo em que estava o aposentado Cláudio Muniz, que morreu na hora. Para a polícia e Ministério Público, foi um homicídio doloso. Para a justiça, culposo, sem a intenção de matar. As leis são muito brandas, isso dói muito na gente e cansa demais a gente. Quem tem um parente morto por um motorista criminoso quer a prisão imediata,
sem que ele tenha benefícios da lei. Mas o Código de Trânsito não prevê isso. Na grande maioria dos casos, quem matou dirigindo um carro não é considerado assassino, e sim alguém que praticou um crime sem querer, um homicídio culposo. Por isso, no lugar da cadeia, a punição prevista geralmente é a chamada pena alternativa. Vou brigar muito através da justiça para não transformar a vida do meu pai em cesta básica. O cantor Renner, da dupla Rick e Renner, foi condenado pela morte de um casal de namorados. A justiça substituiu a pena de prisão pelo pagamento de 360 salários mínimos e prestação de serviços comunitários. É o que pode acontecer com o promotor de justiça Wagner Grossi. Testemunhas afirmaram que ele estava bêbado quando atropelou e matou 3 pessoas da mesma família há uma semana em Araçatuba, São Paulo. O promotor vai render o processo em liberdade. Nós só teremos uma legislação eficiente quando todas as pessoas tiverem educação de trânsito suficiente para evitar que o acidente aconteça. Para os moradores aqui da cidade de Itu, no interior de São Paulo, o fim de semana passado foi trágico. Em menos de 48 horas, 5 pessoas morreram em acidentes de trânsito. 2 eram crianças de 4 anos que foram atropeladas quando brincavam na rua. Para mim, ele estava só com a perna quebrada. Só que na hora que eu cheguei lá, eu vi que ele já estava morto. Os primos Kaique e Gabriel iriam andar de carrinho de rolimã. Deusdete preparava tudo. O para-choque do carro veio e bateu na minha testa. Daí, eu não me lembro mais. Testemunhas disseram que o motorista César Valdemarim tinha tomado bebida alcoólica e usado drogas. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue. Não estava embriagado. Não usa droga. O guia turístico foi autuado por homicídio culposo. Pagou R$ 1.500 de fiança e está livre. Tudo dentro da lei. O Código de Trânsito não prevê a ocorrência do dolo eventual. Tem que se criar normas novas, né? Tem que se aprimorar o Código de Trânsito nesse sentido. Já estamos trabalhando para mudar o código do culposo para o crime doloso e em todas as circunstâncias que houver morte e associada à morte esteja o álcool, a bebida, esteja o descumprimento legal de velocidade. Não há previsão de quando o projeto será votado no Congresso Nacional. Parentes das vítimas cobram urgência. Vai pagar a cesta básica agora, tá tudo certo. E as famílias que ele destruiu? E agora, como que faz, né? A vida do meu filho, eles não vai devolver mais.